Quando a pressão aumenta, a cultura da sua empresa segura as decisões ou vira uma bagunça? E quando o cenário aperta, o que aparece primeiro? A clareza ou o desespero disfarçado de urgência? Olá, seja muito bem-vindo ao Entre o Dito e o Feito. Porque sim, aqui nós falamos de cultura organizacional. Toda empresa tem cultura. A diferença é saber se ela impulsiona resultados ou sabota decisões. Se você parar para olhar o que está acontecendo no mundo agora, dá para entender muita coisa. Conflitos envolvendo o Irã, movimentações dos Estados Unidos, tensão no mercado internacional e no meio de tudo isso, o petróleo oscilando, o combustível subindo, a economia reagindo em cadeia. Aí parece distante, né? Mas não é. Porque o que acontece lá do outro lado do mundo chega aqui. Chega no custo, chega no mercado, chega dentro das empresas. E quando chega, não testa só o financeiro. Testa a forma como as decisões são tomadas. Testa a liderança, testa alinhamento, testa a cultura. Porque toda vez que o cenário fica instável, alguma coisa muda dentro das empresas. O clima muda, as conversas mudam, as decisões mudam. E aí começam os sinais. Tem empresa que entra no modo sobrevivência. Fica tensa, começa a cortar sem critério, muda de direção no meio do caminho, centraliza tudo e transforma a pressão em desorganização. E o mais curioso é que tudo isso vem com uma justificativa bonita. A gente precisa reagir rápido. Mas no fundo não é estratégia, é medo. Agora, tem empresas que passam pelo mesmo cenário e não se perdem. Elas não ignoram o problema, elas não fingem que está tudo bem. Mas também não entram em pânico. Elas param, organizam, priorizam e decidem com consciência. E isso tem nome. Isso é cultura. Cultura não é o que a empresa fala quando está tudo certo. É o que aparece quando começa a dar errado. É quando o dinheiro aperta. É quando o cliente recua. É quando o mercado muda. É ali que a cultura deixa de ser discurso e vira comportamento real. E é aqui que muita gente se engana. A maioria das empresas não quebra porque faltou dinheiro. Ela quebra porque quando o cenário aperta, ninguém sabe como decidir. Ninguém sabe para onde ir. Cada um puxa para um lado. Cada líder reage de um jeito. E a empresa começa a se perder de dentro para fora. E é exatamente esse tipo de discurso que a gente vai aprofundar na imersão Frax 23, no dia 23 de maio, no Hotel Faial, em Florianópolis. Porque lá a gente vai trabalhar, na verdade, 10 verticais. As áreas que sustentam a empresa de verdade. Não só para crescer, mas para continuar com o pé no cenário quando ele aperta. Uma cultura sempre no centro, no palco e não nos bastidores. Se isso faz sentido para você, depois dá uma olhadinha lá no link da bio. E aproveita, porque já estamos entrando no lote 2. Porque enquanto o mundo discute guerra, petróleo, economia e o que está sendo testado, na verdade é outra coisa. É confiança, clareza, maturidade de liderança. Porque quando ninguém sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, o que sustenta a empresa não é o planejamento perfeito. É a capacidade de decidir mesmo sem ter todas as respostas. E isso não vem de processo, vem de cultura. Uma cultura frágil reage. Uma cultura estruturada responde. E essa diferença muda tudo. Porque quando a empresa só reage, ela entra em modo de sobrevivência. E a empresa que vive em modo de sobrevivência não cresce. Ela só tenta não quebrar. Agora, quando existe estrutura, mesmo em cenário difícil, a empresa continua avançando. Talvez mais devagar. Talvez ajustando a rota, mas com direção. E aqui vai a parte que mais incomoda. Tem muita empresa crescendo completamente desorganizada. Crescendo no improviso, crescendo sem base, crescendo sem alinhamento.
E crescimento sem estrutura parece sucesso, até o dia que o cenário muda. Aí não sustenta, porque não tinha base, porque crescer não valida uma empresa. Sustentar crescimento, sim. E se você quer construir algo que não depende de cenário perfeito para funcionar, eu reforço o convite. Na imersão Frax 23, dia 23 de maio, no Hotel Foyal, aqui em Florianópolis. Nos próximos dias, a gente entra no lote 2. Então, se fizer sentido para você, garante agora o teu ingresso, clicando lá no link da bio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Muito obrigada por estar comigo até o final. Aproveita para seguir o canal, curtir, compartilhar, comentar. Assim a plataforma entende que cultura organizacional não é só um tema importante, é um tema necessário. E não merece mais estar nos bastidores, e sim no palco central. Começa a levar para mais pessoas e as empresas mudam o cenário de uma cultura tóxica para uma cultura forte. Aproveita também para acompanhar nossas lives. Aqui tem uma playlist que se chama Prisma, onde eu trago convidados com novas visões, novos olhares, com temas relevantes toda a semana. Março já tivemos alguns encontros representando o mês da mulher. Abril já temos agenda confirmada, então eu espero por você. Porque no fim das contas, o problema nunca foi a crise. O problema é que quando ela chega, fica impossível continuar fingindo que a sua cultura sustenta algo que ela nunca sustentou de verdade.